Olá, boa tarde a todos. Está no ar mais um Associado em Foco, edição especial hoje. Estamos aqui na presença da empresa Certacom, nossa associada e parceira. Mas antes, eu gostaria de falar para vocês que nos assistem, fazer um convite especial para o AC Experience, que vai ocorrer agora, mês que vem, no dia 24 de abril, no ENIAC. Tá? Teremos aí 3 palestrantes, entre eles o Rick Chester, tá? Com a palestra Pega a Visão. É um palestrante renomado no mercado, tá? Ele tem mais de 1000 palestras em nível mundial, inclusive ele teve até apareceu em Harvard, né? Então, assim, ele vai estar falando e estimulando a alcançar o seu potencial máximo, tá? Temos também a palestra do Zé Maria, que é o proprietário do supermercado da gente, tá? Passando informações e segredos de como cultivar o seu negócio próprio e sustentável. Teremos também a diretora de Relações Tributárias, Silvana Araújo, tá? Com a palestra Como fazer seu chefe virar seu sócio. Então, se eu fosse você, não perderia esses conteúdos, tá? Conto com vocês, então, no dia 24. Falamos posteriormente a respeito e estarei à disposição para maiores informações, tá bom? Agora sim, falando com a empresa Certacom, nosso convidado de hoje, na figura do senhor Ulisses Martins. Seja bem-vindo, Ulisses. Obrigado, prazer aí participar do podcast. Muito obrigada pela presença. O Ulisses, ele é diretor comercial na empresa Certacom, que é uma empresa especialista em inteligência tributária, que desde 93 atua na recuperação de créditos federais e estaduais, como ICMS, PIS e COFINS, além de oferecer a terceirização de um robusto BPO fiscal para compliance. O Ulisses, ele é paulista, ele é formado em Ciências da Computação pela Pontifícia Universidade Católica, pela PUC, MBA em Inteligência de Mercado. Ingressou na Certacom em agosto de 2014 com a missão de estruturar a área comercial, não é isso, da empresa. Correto. Possui aí esses 9 anos de casa e expandiu o departamento, trouxe novos clientes de todos os segmentos esportes para a Certacom. Nos últimos 2 anos, a Certacom recuperou mais de 3,5 milhões de crédito para os seus clientes. É por esse motivo que vamos falar hoje sobre o ressarcimento de CMS-ST através da portaria CAT 42 de 2018, que beneficia todo o varejo. Correto, Ulisses? Correto, isso mesmo. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais nesse conteúdo. Vamos lá, para algumas perguntas. Ulisses, você poderia explicar como funciona esse ressarcimento do CMS-ST? Sim, vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado aí pela participação e oportunidade. O ressarcimento do ICMS-ST nada mais é de uma antecipação do imposto, o ICMS. Tá? O que o fisco faz? O fisco faz uma presunção, ou seja, para que esse imposto ele seja recolhido na origem. Tá? Então, o ICMS hoje ele é pago por o último da cadeia, né? Então, seria a última compra que paga o ICMS. Porém, o ST, o fisco, ele faz uma antecipação, ele faz uma presunção. Então, o produto sai da origem, vamos dar um exemplo, supermercado. O produto sai da indústria, já existe uma presunção de qual valor esse produto vai ser vendido, então já se recolhe o ICMS por antecipação na indústria, baseado numa presunção que o fisco faz. Então, uma presunção. Isso, ele faz uma presunção baseado em números, em comparativo com o mercado, em números reais, mas existe uma presunção que nem sempre... É uma presunção voltada para o segmento em específico? Para o produto em específico e para o segmento. Certo. Tá? E é uma presunção que nem sempre ela é um cálculo 100% correto. Tá? Então, aí que entra o nosso trabalho do ressarcimento. Aí que entra a Certacom para fazer análise e verificar se realmente condiz aqueles valores. Isso, porque o fisco ele tem 2 situações, né? Ele faz uma presunção, então pode ser uma presunção que ele estima que o valor de venda vai ser maior, ou pode ser que seja também menor. Então, existem as 2 situações. A empresa ela pode ter o direito ao ressarcimento, e se ela vendeu por um valor maior do que também foi feito a presunção, ela tem que recolher esse complemento do imposto. Interessante, olha só. E quais são os setores que podem se beneficiar com esse ressarcimento do CMS-ST? Então, nós temos alguns setores, como o varejo, como um todo, supermercados, farmácias, postos de combustíveis, concessionárias, pet shoppings. Então, tudo aquilo que entendemos que é o varejo,
e-commerce também, vendas interestaduais, empresas que estão no estado de São Paulo e têm produtos sujeitos ao ST e vende para outros estados, são segmentos que se beneficiam aí do ressarcimento. Entendi. E é mais voltado para o público realmente varejista, como supermercados, né? Vocês possuem vários clientes nesse segmento, não é isso, Ulisses? Isso. De uns 5 anos para cá, um dos públicos-alvos tem sido supermercados, né? Até por conta de uma presunção muito alta do fisco, né? Perfeito. Então, foi um dos motivos na qual a Certacom migrou também um foco direcionado ao varejo. Isso, hoje nós temos mais ou menos em torno de 600 a 700 CNPJs de supermercados, Nossa. Na qual a gente vem fazendo um trabalho diferenciado no mercado e que vem dando muito certo e muito êxito aí e trazendo um fluxo de caixa interessante para esse segmento. E a atuação em nível nacional? Em nível nacional, porém São Paulo hoje, né, é um dos estados que mais se concentra e um dos estados que uma legislação muito mais clara e específica, né, e que dá um retorno muito mais célere para os clientes. Entendi, perfeito. E falando especialmente em varejo, tá? Especificamente, o varejista ele acaba gerando mais ressarcimento do que complemento a pagar? Você pode dar um exemplo em relação a isso? Sim. Para que a gente compreenda um pouquinho a dimensão? Perfeito. Hoje o varejo ele tem muitos produtos, né, que a presunção ela foi feita talvez um pouco estimada demais, então o produto nunca é vendido naquele preço que realmente foi calculado a presunção do imposto. E também o varejo ele tem uma particularidade. Hoje você pega muitos varejistas que ele tem alguns produtos específicos que ele vende com uma margem muito baixa, que acaba sendo para quê? Para atrair clientes. Sim, então tem promoção de determinados produtos que às vezes ele não tem uma lucratividade tão alta, né? Foi mais para ocorrer uma atração de cliente específico. Para outros produtos para que também compre outros produtos. Sim. Porém, aquela margem já foi estimada pelo fisco em um valor muito alto e a venda dele, ele fez uma promoção. Não condiz com a realidade. E aí acaba tendo ressarcimento. Então, se nós pegarmos em números hoje, por exemplo, de 100% de uma mercadoria que temos ali o ressarcimento de CMS-ST ou ela está sujeita ao ST, de uns 80% ele tem ressarcimento e uns 20% ele tem um complemento. Então, se nós estamos falando de um supermercado, um varejo, uma farmácia, se ele tem 1 milhão de ressarcimento, ele vai ter uns 200 mil para pagar de complemento. E aí nós fazemos um net, um menos o outro, ele vai ter uns 800 mil de benefício, tá? Então a gente... Um valor bem expressivo. Sim. Então, né? Com certeza. Posso dizer que são valores expressivos e um fluxo de caixa, quando a gente consegue trazer esse valor para o dia a dia das empresas, acaba tendo um fluxo de caixa interessante. Com certeza, não tenho dúvidas disso. E quais são as vantagens que você, além que você citou desse ressarcimento? Os valores eles podem ser usados de que forma, de que maneira? Isso, vamos lá. O fisco hoje ele tem algumas previsões para que a gente possa utilizar esse valor. Tá? Então, depois que é feito o processo, tem a aprovação do fisco, tem todo ali um deferimento do processo, num primeiro momento, a empresa ela pode utilizar para pagar os seus débitos. Então, eu tenho débitos de ICMS mensal. Ela pode usar esse ressarcimento para perpetuar esse pagamento? Isso, eu vou usar para fazer a minha compensação escritural, compensar os meus débitos. Perfeito. Eu tenho um montante de crédito um pouco elevado, né? Eu vou compensar os meus débitos, porém eu vou passar um tempo muito grande para eu consumir todo o meu crédito. Quais outros caminhos? Então a legislação ela prevê que eu posso pagar algum débito meu que ele já está inscrito em dívida ativa, eu posso pagar um débito de um terceiro de uma outra empresa, isso, e eu posso vender esse crédito também. Eu posso transacionar ele para o mercado. Mesmo transacionar para o mercado? Isso. E aí quando você pega um varejo que ele já tem os fornecedores, que é quem já recolheu esse ICMS por antecipação, são os grandes pagadores. Sim. Então eu tendo o crédito, eu acabo repassando para esses fornecedores, claro, com deságio, ele vai abater os débitos dele e vai me pagar em dinheiro por esse crédito que eu fiz à venda. Mas tudo isso possível depois que o fisco dá a aprovação do crédito e que está tudo ok. E demora muito, Ulisses, para que haja essa aprovação? Então, existe um trâmite? Existe todo um trâmite, né, que a legislação prevê. Então, são processos. Hoje, mais ou menos em torno de 90 a 120 dias, eu já consigo ter uma aprovação para abater os meus débitos. Porém, para que eu
possa vender esse crédito e utilizar de outra forma, aí leva mais ou menos mais uns 6 a 8 meses para que a gente tenha aí uma homologação. Mas num primeiro momento, numa média de 120 dias, eu já consigo utilizar para fazer a minha compensação escritural. Olha, quero utilizar de outras formas, aí nós ingressamos com um processo administrativo de 6 a 8, 12 meses para que a gente tenha autorização para que utilize em uma outra situação. Ah, eu pensei, acho que até acredito que outras pessoas também têm essa concepção que demoraria mais tempo. Sim, às vezes as empresas elas entendem, né? O processo ele é complexo, eu vou ficar 12, Isso. 24, 36 meses me desgastando com o fisco e não vai valer a pena. Uhum. Não, desde que faça um processo bem estruturado, diria que em 12 meses a empresa já tem um benefício. Olha, né? aí, que maravilha para as empresas se E valerem antes disso. mesmo do que isso, em 120 dias, ela já começa a abater os seus débitos com os créditos. Olha, com certeza, é um conteúdo muito enriquecedor, você esclarecendo sobre esse período, eu acredito aí que as pessoas aí estão tendo até uma certa surpresa com relação ao prazo, então acredito aí que com certeza aí você vai sair daqui aí com alguns questionamentos, viu, Ulisses? Tranquilo. Mas vamos lá, e qual é o procedimento necessário para reaver os créditos ICMS relativo aos produtos enquadrados na ST? Tá, quais os procedimentos? Nós temos que, antes de iniciar qualquer processo, fazer um levantamento de como que está a saúde fiscal da empresa. Como a gente fala que todo esse processo ele é feito por antecipação, né, a origem, a indústria que vendeu, ela já fez esse recolhimento, então nós também temos que analisar quais são esses fornecedores que venderam para a empresa, se houve um recolhimento mesmo, para que a gente possa solicitar esse crédito, né? Uhum. E não tenha nenhum problema, né? Porque a partir do momento que a gente solicita um crédito, entra com um processo, nós temos que ter 100% de um lastro documental, todas as informações, todos os documentos que compõem aquele crédito. Uhum. Então, esse é um dos diferenciais da Certacom, tá? Buscar um lastro documental para que a gente tenha um êxito no processo que a gente venha solicitar da recuperação de crédito. Com certeza, com certeza. E ela não é uma restituição automática que é feita pelo fisco, né? Não, hoje ela não é automática, tá? É interessante a gente dizer que é um processo administrativo, tá? Não é nada jurídico, tá? Perfeito. É uma portaria CAT 42. Então o fisco ele determinou regras, ele determinou fórmulas de cálculo, como que nós devemos apresentar as informações para que a gente tenha êxito e possa utilizar dos créditos. Como proceder? Isso. Então, na verdade, é um trabalho que a gente monta um arquivo digital, tá? Não é só um arquivo, mas é necessário, monta-se um arquivo, transmite eletronicamente ao fisco, ele faz uma prévia de uma avaliação, né, analisa e nos devolve com o direito de utilizar o crédito, tempo? Sim ou não. Ele recebendo esse arquivo, ele demora retorna? em torno de 15, 30 até 45 dias. Tá. Então, ele retornando esse arquivo, ele já nos dá a opção de utilizar os créditos para abater os meus débitos. Tá? Então, em torno de 45 dias ele me dando ok, a gente já faz isso. E para que eu possa utilizar de outras formas que a legislação prevê, aí eu entro com um processo administrativo para que eu homologue esse crédito, que aí é dentro daquele período que eu falei. Em torno de 6, 8 até 12 meses. Mas em até 120 dias nós já temos o direito de usar o crédito. Olha só que interessante. Já falamos aí mais ou menos no prazo de 12 meses. E quais são as etapas dentro desse processo para se obter o deferimento? Você falou que existem alguns procedimentos administrativos que é necessário ser realizados, não é isso? Isso. Para até você chegar ao deferimento. Então, existem fases, processos? Existem fases, né? Mas só para que a gente contextualize o processo, hoje, grande parte dessas fases exclusivo do nosso processo de trabalho, da metodologia Certacom, tá? Mas só para que você entenda o processo. Primeira fase, levantar todos os créditos, montar o arquivo digital, transmitir ao fisco, receber um visto eletrônico, entrar com um processo administrativo Existe e todo ter um uma cronograma, homologação. né? Sim, sim. Então, primeiramente, se faz o levantamento e transmite um arquivo digital ao fisco. Certo. Feito isso, aguardamos um retorno. O fisco ele dá um retorno sendo ali favorável, que pode-se utilizar esses créditos abatendo os seus débitos. Feito isso, ingressamos com um processo administrativo. Caso a empresa ela entenda que ela quer
utilizar esses créditos de uma outra forma, vender, pagar o débito próprio ao terceiro, ou se ela vai ficar só no processo de abater os seus débitos mensais, eu não preciso entrar na fase 2, que é a homologação, o processo administrativo, para-se na fase 1. Tá? Mas, em linhas gerais, levantamento dos créditos, montagem do arquivo, transmissão ao fisco e entrar com pedido de homologação via um processo administrativo. São essas fases. No caso, quando você encaminha essas informações para o fisco, existe a possibilidade de indeferimento? Sim, existe a possibilidade. E se for indeferido, há a possibilidade de você entrar com algum tipo de recurso? Entra com um tipo de recurso, mas assim, dentro do nosso contexto, dentro do nosso trabalho, nós já trabalhamos para minimizar qualquer impacto de indeferimento e qualquer risco, tá? Então, hoje nós temos um processo muito bem desenhado, muito bem detalhado. Perfeito. E muito criterioso. Diferencial da Certacom. E isso, para que a gente não tenha indeferimento. Então, se buscar nos nossos 30 anos de história, praticamente é 0 o indeferimento, porque a gente avalia muito bem antes. Parabéns. Para ver se realmente teremos êxito no processo. Isso, muito importante, muito interessante esse diferencial da Certacom. Passa essa credibilidade, essa segurança para o cliente. Sim, sim, porque é um assunto muito delicado, né? ICMS, recuperação, enfim, a gente está mexendo com informações da empresa, do dia a dia, tem que avaliar muito bem todos os detalhes e ser muito criterioso e rigoroso no processo, para que a gente traga apenas o bônus para a empresa e não nenhum tipo de ônus. Exatamente, isso é muito importante. E no caso, o que o senhor observa de uma maneira geral, se existe um percentual de empresas que podem se beneficiar, de um âmbito geral? Vamos assim, é uma situação bem delicada, por quê? Porque o empresário, as empresas, elas têm um pouco de receio em solicitar aquilo que é de direito dela, né? Então, e o que você atribui esse receio? Receio é um entendimento que as empresas têm equivocado, talvez, do que o fisco vá penalizar por algum motivo ou outro. Eu vou pedir o crédito. Fiscalização, no caso, de ficar aí atrás e fazer assim, levantamento? De fazer um levantamento, mas é aquilo que eu falo. O crédito é de direito da empresa. Sim. Desde que a gente faça um bom levantamento, entenda que a saúde fiscal da empresa está correta, não vai ter nenhum problema, seguir adiante é o caminho. E hoje a gente entende que talvez 40%, 45% das empresas que têm direito não pedem o crédito. Nossa, é um percentual muito alto. Muito alto. E aí acaba se tornando uma concorrência meio que desleal, porque se eu tenho um supermercado aqui que pede e eu não peço, eu sou concorrente dele, acaba que eu vou ter uma desvantagem em questões de valores, enfim. Com certeza. Lá na ponta, né? Com relação aos preços, a precificação. E quais são os impactos, você acredita que seja para essas empresas de não utilizarem esse recurso? É como eu mencionei, né? Os impactos é simplesmente fluxo de caixa, né? Então ela deixa de ser competitiva. Se eu tenho um produto que eu compro hoje e eu tenho direito a um ressarcimento em cima desse produto, eu posso fazer um bom planejamento dentro do meu estabelecimento e eu começar a dar um desconto nesse produto. Porque se eu vendo ele... Sendo mais atrativo. Isso, estou vendendo ele por um valor. Sim. E realmente eu consigo ter um ressarcimento de ICMS em cima desse produto, eu vou investir, eu vou fazer uma promoção, eu vou baixar um valor desse produto. E se o meu concorrente ao lado não faz... Ele vai perder a competitividade, ele perde a margem. E nada mais é do que ele pedir aquilo que é de direito dele. Porque eles estamos pedindo e entender, não é um processo judicial. Se o fisco criou uma portaria, criou um mecanismo para que a gente possa solicitar o que é de direito, por que eu não vou pedir? Né? Então, essa é uma orientação que a gente vai aos poucos, né, passando aos nossos clientes, aos contribuintes e tentando trazer o maior número de empresas possíveis para que eles tenham benefício. De forma transparente, passando essas condições, né, que existe realmente essa possibilidade dele reaver esses valores. Sim, porque, como eu mencionei, não é algo judicial, não estamos discutindo uma tese, né? É algo que é uma portaria que o próprio fisco criou e fala, para ter o seu ressarcimento, siga esse manual, desde que vocês preencham todos os requisitos necessários. O crédito, ele é devolvido sem problema algum. Sem problema. Olha só.
O difícil é você criar essas condições, as pessoas terem essa concepção que podem fazer isso, né? De uma forma transparente, de uma forma rápida. Sim. Você criar essa cultura é difícil, né? Eu acredito em vocês no dia a dia, vocês utilizando aí as suas formas de atuação, de visibilidade, de informação, né? Mas acredito que ainda vocês têm essa dificuldade, Sim, né? nós temos dificuldade porque quando a gente fala no Brasil em geral, né, mas São Paulo especificamente, outros estados também, quando a gente fala em recuperação de impostos, é algo muito delicado, porque surgem milhares de ofertas, milhares de situações, aí o empresário acaba ficando na dúvida. Alguns tiveram experiências mal sucedidas, não com esse tipo de recuperação, mas com alguns outros tipos, né? Judicial, é uma briga judicial há muitos anos com o fisco. Pegando esse gancho, é possível, uma vez que ele já ingressou, ele poder, uma determinada empresa, tá? Uma dúvida que surgiu agora. É possível ele estar ingressando novamente com a solicitação para rever esses valores por uma outra empresa, por exemplo? Sim, desde que seja dentro do período que não foi prescrito. Então existe uma prescrição de quanto tempo? Sim, eu posso solicitar crédito dos últimos 60 meses. Tá, 60 meses. 60 meses. Então, desde que não está prescrito, eu posso rever valores dentro desse período. Ah, interessante. Esse prazo que eu não tinha ciência. E quais são os procedimentos que a Certacom adota para ter êxito no processo de ressarcimento? Então, além dos processos que você já citou, hoje que eu falo, orientação, o mais importante é a transparência, né, e lastro documental hoje. A gente buscar todas as informações possíveis de documentos, seja notas fiscais, cupons, que tudo fez que comprove, a composição, né, daquele crédito. Então, nós só podemos ter êxito no processo desde que eu tenha uma comprovação de tudo aquilo que eu estou pedindo. Então, eu tenho que olhar todos os produtos, todas as entradas, né, todas as saídas, o estoque das empresas de produto, mercadoria, aquilo que entrou, que saiu. Você não está falando, você está comprovando. Isso. Então, é uma série de fatores que fazem parte de um contexto para que a gente possa defender junto ao fisco aquilo que nós estamos pedindo. E que é de direito. Isso, porque na verdade o fisco ele vai te devolver, ele tem a ciência que a empresa tem o direito, porém nós temos que comprovar. E a única forma de comprovar é tendo documentos, tendo um cálculo de acordo com o que o fisco exige e um processo completo, que é do início ao fim. Então, hoje a Certacom ela faz desde um levantamento até a monetização, ou seja, a venda desse crédito. Ela fica em contato direto com o cliente a todo momento, fazendo esclarecimentos, pontuando sobre que fase do processo ele se encontra. Sim. Diferente de muitas empresas no mercado, porque, como eu mencionei, um dos pilares do ressarcimento é um arquivo, é você fazer um arquivo digital, mas ele é apenas um dos pilares. E tem várias empresas hoje no mercado vendendo esse tipo de serviço, somente os arquivos. Transmitir o arquivo está correto? Sim, mas toda a outra composição do processo não faz parte da proposta. Então, por isso que hoje eu falo que esse é um dos nossos diferenciais, o processo do início ao fim. Não somos uma empresa de software, claro. Temos muita tecnologia, sim, senão a gente não consegue fazer toda essa composição, esses trâmites. Porém, tecnologia, arquivo é um dos pilares. Então, tem todo um contexto que faz com que a gente possa ter êxito no processo como um todo. Grande diferencial, então, da Certacom. Sim. Com certeza, né? Passando essa transparência, essa credibilidade, é muito importante para o cliente se sentir seguro. Sim, e estamos aí há 31 anos de mercado, 31 né? anos não é fácil, né? Com certeza. E para as empresas que têm dívidas, se vale a pena entrar com esse pedido, o que o senhor diria, o que o senhor passaria de informação como mensagem para que elas atuassem e de repente buscassem essa solução? Então, hoje, com o crédito é possível você quitar seus débitos, quitar dívidas, né, abater os seus impostos. Então, qual que é a orientação? Nós temos um trabalho, na verdade, é uma prova de conceito que antecede qualquer pedido de crédito. Ou seja, vamos fazer um levantamento primeiro, isso não tem custo. Vamos ver como que está a saúde fiscal da sua empresa, vamos ver quanto que você tem de direito ao crédito. Você faz o levantamento de toda essa documentação. De toda essa documentação para que a gente
tem ali uma prova real. Os analistas, eles vão até a empresa fazer esse levantamento, é levantado isso de forma documental? É de forma documental. Nós solicitamos uma lista de documentação, que nada mais é do que as documentações que ele já tem do dia a dia, aquilo que ele já envia ao fisco, são informações fiscais. Solicitamos um período de 90 dias e fazemos uma análise. Com base nessa análise, a gente consegue levantar e ver a possibilidade de crédito. Então, aquelas empresas que têm dúvida, que não conhecem o processo, que acham que é um processo moroso, que pode trazer algum tipo de prejuízo, antes vamos conversar e fazer um levantamento. Isso não tem custo. Exatamente. Não há também nenhum esforço fazer muito uma grande para a avaliação. empresa. Sim, Avaliação, né? uma avaliação. Pegar uma orientação, verificar se realmente é possível fazer esse ressarcimento, que é muito importante. E essa consultoria é gratuita. Com certeza. E com isso a gente consegue fazer um planejamento, né, de quanto que ela vai ter de crédito, em quanto tempo, e a empresa fazer uma previsibilidade de um fluxo de caixa que ela vai entrar. Cima do ressarcimento. Então, eu acho que esse é um dos pontos importantes para que se inicie um processo. Sim, né? Com certeza, Ulisses, com certeza. E vamos falar um pouquinho da questão do ROT? Sim. Né, o ROT é um sistema optativo de tributação da substituição tributária. Surgiu em 2021, né, e ofereceu às empresas a possibilidade de aderirem ao ROT. Só que existem duas situações, não é isso? Existe a situação que você pode estar ingressando, mas também depois você não vai ter o complemento de ressarcimento. Fala um pouquinho das vantagens e desvantagens do ROT. Quem adere ao ROT? O ROT ele surgiu, na verdade, para dar uma normalizada na questão do ressarcimento. Ou seja, como eu mencionei inicialmente, hoje existem duas hipóteses. O fisco ele faz uma presunção, então você vai pagar o imposto antecipadamente. Se você vender aquele produto abaixo do que ele fez a presunção, você tem direito a um ressarcimento, ok? Então, ele fez uma presunção que você vai vender um produto a R$10. O imposto foi cobrado em cima de 10. Você vendeu esse produto a 8, fisco, olha aqui, através da CAT 42, faz o cálculo, o produto foi calculado em 10, eu vendi a menos, me devolve o ICMS-ST desses R$2. Dessa diferença. Isso. Da mesma forma, o fisco fala, e se você vender esse produto a R$12? Acima. Isso, eu cobrei em cima de 10, então você me tem que pagar o complemento, gere uma guia e pague a diferença desse imposto, ok? Só que a partir de 2021 para frente, o fisco, vamos pegar de 2021 para trás, ele não exigia o complemento. Você só tinha o ressarcimento. Se você vendeu a maior... De 2021 para cá que foi que houve essa mudança. Isso, se você vendeu a maior, ele não tinha um embasamento, ele não tinha uma forma como ele te cobrar isso. E de 2021 para frente, sim, ele criou. Só que junto com essa criação de um mecanismo para que você recolha a diferença, ele criou o ROT, que é o Regime Optativo Tributário. Ou seja, contribuinte, vamos lá, para você não precisar pagar nem complemento e nem pedir o ressarcimento, adere ao regime especial. Você aderindo ao regime especial, eu não vou te cobrar complemento, só que você também não pode pedir o ressarcimento. Então, ou seja, de alguma forma, as empresas acabaram aderindo meio sem pensar e sem fazer cálculo. Espera aí, o fisco pode vir aqui e cobrar o meu complemento. Então, deixa eu aderir a esse regime. Tudo bem se eu não ressarcir, mas também não vou ser cobrado. Não vou ser cobrado. Só que as empresas esqueceram de calcular. Espera aí, dentro de todo esse cenário, eu tenho aqui 10 mil produtos que são sujeitos ao ST, que eu pago ICM por antecipação. Quantos desses produtos eu vendo acima da margem? E aí as empresas começaram a perceber, depois de alguns anos, né, que ela tem muito mais ressarcimento do que complemento. Ou seja, para os segmentos específicos aqui que a gente atua, quase que 80%, 70% dos segmentos que têm substituição tributária estão sujeitos ao ICMS-ST, eles têm ressarcimento. O complemento é muito pouco. Então, eles viram que a adesão ao ROT foi prejudicial. Foi uma desvantagem. E isso, né, acabaram que não foi nada vantajoso. E aí, qual é o trabalho que nós fazemos? De 2021 para trás, ok, de até 12 de 20, a gente pode pedir o ressarcimento,
sem o complemento, e aqueles que aderiram ao ROT, que ainda Eu estão ia no te ROT, perguntar sobre isso. a gente faz um cálculo dos últimos 3 meses e comprova para ele, ó, você tem mais ressarcimento do que complemento. Aí ele pode descredenciar e sair do ROT. É isso que eu ia perguntar, se há a possibilidade dele sair do ROT uma vez que ele aderiu, Sim. e se ele tinha algum tipo de prazo para ele fazer isso, a partir do momento que ele aderiu ao ROT. Isso, no primeiro ano ele foi obrigado a ficar 12 meses. 12 meses no primeiro ano. Isso, agora não, a partir do momento que a gente faz um levantamento, então, por exemplo, pegar uma empresa, ela tem interesse em calcular, nós vamos pegar os últimos 3 meses, fazer um cálculo e falar, ó, você tem X de ressarcimento e tanto de complemento. Fazendo o net um menos o outro, você ainda é positivo, você tem mais ressarcimento. Então, orientamos que ele descredencie do ROT, né? Mas é uma opção da empresa. É um processo fácil? Sim, é bem tranquilo, é um comunicado que ele faz e no máximo ali 1 semana ele já está descredenciado. Certo. Né? E, porém, ele tem que seguir com a obrigatoriedade de entregar todos os arquivos da CAT 42 do ressarcimento mensalmente, a partir do momento que ele é descredenciado. Mas quanto a isso, é o Aí trabalho começa que nós novamente executamos. todo aquele processo de envio e pelo fisco vai estar verificando tudo direitinho. Isso mesmo. E depois também de um período, e se ele achar que o cenário mudou, né, o segmento mudou, os preços deles mudaram, voltar pro ele pode ROT? voltar e solicitar uma nova adesão. Sério? Não Sim. existe esse problema de ele poder sair, entrar novamente? Não. Enfim. Isso o prazo, óbvio, né? Tem os prazos específicos da legislação, mas não existe essa regra que ele saiu, ele não pode voltar. Tá? Então, não existe essa desde regra. que ele faça num contexto também com muita responsabilidade, não vai sair um mês, no outro mês ele tem complemento, ele entra, aí não. Né? Então tem todos uns prazos e que ele faça essa transição com muita orientação, baseado em dados, números e com responsabilidade, para que também não chame a atenção do fisco se ficar saindo e entrando de acordo com os períodos que o fisco tem ali. Mas é importante para as empresas saberem disso, né? Que elas podem, uma vez que elas aderiram ao ROT, elas podem aí se descredenciar e obterem a vantagem de fazer uma nova análise, Sim. verificar se realmente tem o ressarcimento, direito ao ressarcimento. Por isso que eu falo que é muito vantajoso a empresa ela estar bem assessorada. Né? Ela tem que ter um embasamento, ela tem que ter uma empresa que apoie e que realmente traga os fatos reais ali para que ela tome as decisões. Interessante, muito interessante. E você gostaria, Ulisses, de nos passar aí um registro de algum case de sucesso, que a gente compreenda um pouquinho do trabalho que foi realizado pela Certacom? Você tem alguma empresa que você gostaria de estar citando para nós? Sim, nós temos alguns cases aqui em Guarulhos também, enfim. Sim. Mas nós temos um case recente que nós gravamos com um cliente nosso, que é o Beira Alta. Olha só. Né? É uma rede de supermercados da Zona Sul de São Paulo. São quantas lojas? O Beira Alta está com 6 lojas. Certo. Tá? Tem mais algumas outras atividades que ele faz dentro do contexto, mas o ressarcimento foi baseado nessas lojas. Né? Tivemos um trabalho bem interessante que foi levantamento de informações, análise de todos os dados e conseguimos ali ter o êxito que a gente esperava. Né? E num momento dentro do prazo? Dentro do prazo e também num momento muito importante para a empresa, que a empresa estava pensando em expansão, em algumas situações, e nós conseguimos trazer um fluxo de caixa para eles num momento bem adequado. Oportuno, né? E baseado em tudo que nós falamos, né? Em conhecimento, em lastro documental, em nenhum tipo de exposição. Foi um trabalho que foi feito aí do início ao fim e tivemos muito êxito. De acompanhamento, né? De transparência, sim. Né? Passar segurança para o cliente é muito importante, é primordial, é essencial. O que eu falo, fazer né? esse acompanhamento. Confiança, né? O cliente ele também tem que ter uma confiança no nosso trabalho, no nosso dia a dia, né? Depositar as fichas ali, porque, querendo ou não, nós vamos ter informações, nós vamos trabalhar com números, com dados, com tudo que a empresa compra, tudo que a empresa sai. Então, além de um trabalho... muito importantes, sigilosas. Sim. Então, nós temos que ter um trabalho impecável em todos os aspectos, né? Porque a empresa ela acaba abrindo o coração para nós. Nós entramos dentro da empresa e temos informações de todas as suas movimentações. Então, nós temos que tratar isso com uma seriedade, com total sigilo e transparência junto ao nosso cliente, para que se tiver algo que nós entendemos que naquele momento pode ser prejudicial, e aí sim nós orientamos a empresa de que forma que ela faça a correção, de que forma que ela, né, comunica isso ao fisco, para que ela não fique com nenhuma exposição. Então é um trabalho que desde a sua concepção
até o final, a empresa ela é 100% assessorada pela Certacom. Isso é muito importante mesmo, falar sobre esse trabalho, né? É um assunto complexo, muitas vezes as pessoas não têm aí a concepção sobre como é o trâmite com relação aos processos, às etapas, né? Por isso que a gente está aqui também falando a respeito disso, estamos aprofundando um pouquinho nas etapas e em todo o processo para que as empresas compreendam, né, a dimensão do que a Certacom hoje realiza, a nossa grande parceira aqui conosco na entidade, né? Está sempre presente aqui conosco. E falando um pouquinho também, Ulisses, por gentileza, a respeito da história da Certacom, né? Porque como ela iniciou, ela se aprofundou, enfim, falar um pouquinho da Certacom para o público que nos assiste entender um pouquinho da trajetória. Bacana. Certacom é uma empresa de 31 anos de mercado, né? Estamos completando 31 anos. Nossa história começou lá atrás como um escritório de contabilidade. Olha então, fomos aí por muitos anos um escritório com mais de 400 clientes e aproximadamente de uns 15, 20 anos para cá, a Certacom foi se especializando na parte de recuperação de créditos, tá? Tanto créditos federais quanto estaduais. Hoje, um dos carros-chefes nossos é o ICMS, tanto o próprio quanto o ST, e temos algumas verticais de serviço, né? Para quem não conhece todo o nosso trabalho, então nós temos a parte de crédito de ICMS, é uma vertical, créditos federais, parte de BPO tributário, que é um assunto muito importante, a gente faz a terceirização de obrigações acessórias, de retificação de obrigações, na qual a gente acaba levando um conforto para a empresa, para que ela foque naquilo que realmente é o negócio dela. Toda a parte tributária, obrigações acessórias, mitigação de riscos fiscais, isso nós fazemos dentro do nosso processo de BPO terceirização. Tá? Então, é uma história de 31 anos, começou-se com uma contabilidade e se tornamos hoje em um dos maiores players de recuperação do estado de São Paulo. E atendendo todo o Brasil, né? Sim. Então, vocês têm unidades também em São Paulo, Barueri e Belo Horizonte. Isso, abrimos uma unidade recentemente em Minas Gerais, em BH, outubro do ano passado. E estamos trabalhando fortemente nesse estado, para que a gente leve também toda a nossa experiência que nós temos em São Paulo, expertise, para esses estados que ainda não é tão claro quanto São Paulo, a legislação. Então, a gente temos uma experiência e estamos levando para outros estados. A conscientização, né? Isso. E não para por aí, né? Porque além de Minas, estamos estudando o Rio de Janeiro e vários outros estados, Paraná, o Sul, para que a gente leve aí todo o nosso know-how e consiga trazer esse êxito para empresas de todo o Brasil. Isso é muito importante, sempre em expansão, né? Levando essa informação, essa solução aí para as empresas poderem estar aderindo a essas soluções e buscando aí uma forma de ressarcimento que são valores bem, como a gente falou e citou, bem expressivos, não é isso? Sim. E somos uma empresa bem sólida, né? Como eu mencionei, temos uma unidade própria, isso traz uma segurança muito grande para os nossos clientes, porque estamos há 20 anos no mesmo endereço, num prédio próprio nosso, então é o que eu falo sempre, né? Os nossos clientes, a qualquer momento, pode nos visitar, pode nos recorrer, pode nos acionar, que de lá nós não vamos sair, estaremos sempre lá, né? Temos os sócios majoritários da empresa, que há 31 anos são os que assinam pela empresa, estão na empresa até hoje, então desde a fundação continuam lá, então isso traz uma credibilidade imensa para o nosso trabalho, né? E não é à toa que se estamos há 31 anos no mercado, tudo isso faz parte aí de um contexto, de uma trajetória de know-how, sucesso e de muita confiança que os nossos clientes depositam em nós. É muito importante, né? Esse trabalho desenvolvido ao longo dessa trajetória de 31 anos de mercado, né, Ulisses? Com certeza. Isso é muito importante. Recuperou aí uns valores bem expressivos para as empresas de todos os segmentos varejistas, né? Isso é muito importante. Está sempre aí conosco aqui também na associação, passando credibilidade para os nossos associados, que também aí se sentem aí mais seguros por terem indicação aqui da Certacom, né? E você gostaria de falar mais alguma coisa a respeito das soluções, algum outro produto, alguma outra citação específica? Não, eu creio que consegui falar bem, explicar dos nossos produtos, serviços.
Gostaria de deixar que, se existe alguma dúvida, pode nos contatar dentro do nosso contexto. Se alguém tem algum problema, alguma necessidade específica da área tributária, fiscal, precisar de alguma consulta, algum apoio, estamos sempre à disposição. Hoje você conta com uma equipe comercial lá para estar atendendo os clientes de uma forma que você possa estar retornando os acessos? Sim, hoje nós temos dentro de uma equipe comercial composta aí por todas as nossas divisões, marketing, enfim, em torno de umas 25 pessoas. Tá bom. E contando com todos os profissionais da área técnica, hoje nós temos mais ou menos 130 profissionais que atuam diretamente pela Certacom, para que a gente consiga atender as demandas. As demandas, né? Mesmo porque é um processo complexo, né? É um processo complexo que, eu falo, além de todo esse processo, pessoas, conhecimento, há um processo tecnológico muito forte por trás investimento, disso, né? E muito investimento, né? Então, existe uma estrutura bem robusta para poder estar atendendo. Nós possamos atender aí de forma, né, exemplar aí o mercado. Tá? Entendi. Vocês estão localizados em São Paulo, nesse mesmo local, né? Lá em Perdizes, em São Paulo, atendendo em nível nacional. Hoje vocês estão contando com quantos clientes aproximadamente? Hoje nós temos mais ou menos em torno de 250 clientes ativos. Tá. Que estão todos em trâmite? Todos em trâmites. Clientes que nós já atendemos hoje são mais de 500 clientes atendidos. Tá? Então é um número bem elevado. E de um segmento específico, supermercados, hoje nós temos mais de 600 a 700 CNPJs aí que a gente atende de supermercadista, tá? É um segmento que está em alta, não só supermercadista, mas farmácia, postos de combustível, pet shops, enfim. São muitos produtos, né? Isso, mas o segmento do varejo, supermercado, é o que está hoje em grande ascensão aí e a gente está trabalhando fortemente para atendê-los. Mas é por conta realmente da variedade de produtos, Variedade, né? De produtos, o supermercadista tem uma margem de lucratividade muito baixa, então esse trabalho que nós fazemos, ele acaba entrando num contexto, fazendo parte, né, de uma composição do lucro, né? Então, já que a margem é muito apertada do supermercadista, isso acaba entrando como um complemento, né? Como uma receita, como um fluxo, né, de caixa. E isso tem total importância e é o que tem ajudado a muitos supermercadistas. Ele já é apresentado esse cálculo já no início, então no final do processo ele já sabe quando que ele vai ter de ressarcimento. Sabe, mais ou menos no início ali, com 30 dias, a gente já tem uma prévia bem real de qual que é o valor, qual que é a expectativa que nós temos de crédito. Deixando claro que é uma expectativa. Isso, mas hoje o nosso processo ele é tão bem desenhado que nós conseguimos ter muito próximo, tá? A variação ela é muito pequena. Entendi. Então ele já pode estar imaginando que ele vai ter esse ressarcimento no final de 12 meses. Isso, para que ele possa bater os débitos dele e em 120 dias ele já começa ter aí um retorno e já abater os seus débitos. Muito, tá? Muito interessante, né? Ter esses valores depois de 12 meses, né? Mesmo por causa da variação de valores aí, as empresas tendo a possibilidade de estar ressarcindo, então vale muito a pena. Isso, e a importância disso tudo que não é só valores, né? É uma segurança que o processo vai ter início, meio e fim, e ele vai ter aqueles valores com toda a segurança que o nosso processo aí permite e traz para ele. Isso é muito, muito, realmente extremamente importante o diferencial, então, da Certacom aqui com o seu serviço, com a sua expertise de mercado, tá? Falando em seriedade e comprometimento com seus clientes. Você é a empresa que necessita aí de maior número de informações, pode estar contatando a Certacom para passar maiores informações, fazer uma prévia análise. Como o Ulisses citou, não existe nenhum valor a ser investido num primeiro momento, então quer dizer, feito todo esse levantamento, né, Ulisses? Então, sim, ele pode passar essas informações para as empresas, então, assim, é só realmente as empresas entenderem que realmente existe essa possibilidade de ingressar e ter êxito no final do processo. Correto, isso mesmo. Né? É o mais difícil a gente ter a consciência, depois que ingressou, é mais fácil aí o trâmite e o processo. Com certeza. Não é verdade? E como que as empresas podem entrar em contato, Ulisses, com a Certacom para buscar maiores informações, contatar a empresa, enfim, se quiserem visitar, como que elas fazem? Legal. Pode ir através do nosso site, entrar em contato conosco, nós temos o nosso e-mail de contato, né? contato@certacom.com.br, tem o nosso site também, e depois a gente pode estar passando
a lista de todos os nossos executivos, os nossos especialistas, para que a gente possa estar disponibilizando e as empresas entrem em contato conosco. Mas hoje, através do nosso site, vai ter todas as informações precisas, não só contatos nossos, mas como um detalhamento de tudo que nós falamos aqui. Isso é muito cases importante. de sucesso nós temos no nosso site. Então, acessando o site da Certacom, que é o www.certacom.com.br, lá vai ter muito mais informações, contextualizando tudo que falamos e os nossos contatos para que as pessoas tirem dúvidas, nos contatem, nos visitem. Podemos enviar apresentações também, onde a gente demonstra como que é feito o processo. Então, estamos aí à disposição. Empresa que trabalha com seriedade, comprometimento, ética é muito importante, né? Sim, eu acho que dentro de um contexto geral, né, tudo isso hoje não é um diferencial, né? É como se fosse uma obrigação nossa ter todo esse contexto. Concordo plenamente, é isso aí, com certeza. Certacom também estará presente conosco aí na C-Experience. Sim. Na verdade, que nós teremos aí, voltando aí, lembrando, pessoal, as pessoas que nos assistem, não esquecendo da C-Experience, dessas palestras com renomados palestrantes que teremos aí no ENIAC, então, no dia 24 de abril. Vocês não podem perder, não fiquem fora dessa. Estaremos com condições especiais aqui na CE Guarulhos, para as empresas que estejam nos assistindo, para as pessoas que estejam nos assistindo, tá bom? Para que a gente faça desse evento muito especial para os nossos associados e convidados. Hoje eu estive aqui com a presença da Certacom. Muito obrigada, Ulisses, pelos esclarecimentos, pelas informações. Acredito que muitas empresas conseguiram aí esclarecer aí suas dúvidas ou entender um pouquinho melhor sobre os mecanismos, sobre os processos, que é muito importante. Acredito que tem agregado muito conhecimento para todos. Tá? Então, isso é muito importante, que é o papel da entidade. Levar e disseminar conhecimento para os nossos associados, né? E dar essa visibilidade, essa oportunidade de visibilidade para os nossos associados estarem aqui conosco. Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade em nome da Certacom e parabéns à CE Guarulhos pelo trabalho que tem sido feito, pelo apoio aos empreendedores e por todo o conteúdo que tem levado aos associados. Obrigado pela oportunidade. Imagina, CE está aqui de portas abertas para recebê-los sempre que quiserem, puderem estar aqui conosco. E todos os nossos associados também estamos aqui com soluções, serviços, produtos e informações que podem auxiliá-los sempre aí no seu dia a dia, em seu negócio. Tá? Então, estivemos hoje aqui, mais um associado em foco especial. Até o próximo associado em foco. Até lá. Muito obrigada.